Olá, tudo bom? Isaac Souza Rodrigues aqui passando na área. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ainda quando era muito criança. Eu lembro que ali nos anos 90, 92, eu tinha entre 10 e 12 anos, eu abordei a minha mãe na cozinha e disse a ela que eu desejava ter nascido morto. Minha mãe, ela não entendeu muito bem por que isso poderia vir de uma criança entre 10 e 12 anos. Ela tentou extrair algumas coisas do meu coraçãozinho, mas ela não conseguiu. Eu lembro que a minha resposta à minha mãe foi o seguinte: mãe, porque sim. Talvez a minha resposta à minha mãe é porque eu não teria palavras, vocabulário suficiente para poder explicar a ela a motivação que me levou a dizer o que eu disse a ela. E a outra é que eu sabia que se eu dissesse exatamente o que estava dentro do meu coração, poderia gerar um problema teológico dentro da minha casa. Acontece que eu nasci numa família cristã, uma família cristã e evangélica. E durante muitos e muitos anos, mesmo depois dessa experiência, a minha vida ela se deu dentro da igreja. Mas eu me lembro que foi um desses cultos, agora já adulto, casado e com filhos, que após ouvir uma série de sermão de um pastor, eu fiz uma promessa a mim que nunca mais voltaria à igreja alguma. É claro que depois eu revi a minha decisão e voltei atrás, mas acontece que existem 3 coisas que me levaram a tomar a decisão. Primeiro, é que como estudioso das Escrituras, pesquisador das Escrituras, de quem gosta das Escrituras e lê as Escrituras, eu sei que existem alguns princípios de interpretação, principalmente quando envolve o caráter de Deus, eles não podem ser violados. Cristão algum deve abrir mão de princípios de interpretação das Escrituras. O segundo é que aquilo que aparentemente pode ser colocado na conta da ignorância, da falta de preparo do mensageiro, do pregador, a longo prazo, aquilo que é travestido de simplicidade, de falta de preparo, isso pode gerar um problema muito sério nessas comunidades, porque as Escrituras lidam com temas extremamente sensíveis, e um deles é sobre espiritualidade. E se o pregador ou mensageiro ele não é assertivo no seu conteúdo, ele pode gerar problemas nessa comunidade, gerando comportamentos neuróticos, sérias dúvidas a respeito do caráter de Deus, das Escrituras, da eternidade e das pessoas também. O terceiro motivo é que eu fiz a promessa de nunca levar o meu filho num ambiente como esse. Talvez devido à experiência que eu tive na infância e agora ter o compromisso de educar os meus filhos também nas coisas relacionadas a Deus, justamente por isso eu não queria mais frequentar esse tipo de ambiente. Eu trago nos meus contatos, nas redes sociais, no meu WhatsApp, uma série de contatos de amigos e amigas que conviveram comigo nesse mesmo ambiente ali na adolescência, na juventude, foram amigos ali da mocidade, a famosa mocidade, amigos que subiram para monte e oraram junto comigo, só que alguns deles hoje não se encontram na igreja. Parte disso é que os ambientes no qual a gente frequentava eram extremamente legalistas. Era um ambiente extremamente tóxicos. E uma amiga minha, certa vez, ela me fez um questionamento, ela me fez uma pergunta, ela falou assim: Isaac, como era possível? Num ambiente onde dizia anunciar o amor de Deus e que amavam as pessoas, esse ambiente me prejudicou tanto. Acontece que ela era adolescente, ela tinha desejo de ser adolescente, tinha as vaidades de adolescência, e ela sempre era punida naquilo que estava alinhado ao comportamento infantil, o comportamento de adolescente. Eles não conseguiam diferenciar o que era o comportamento da nova geração, a nova cabeça da geração Y, da geração Baby Boomer, aquela geração mais conservadora. Então, por isso, dentro desse choque de interesses culturais, eram jogados na conta do divino, na conta da teologia, na conta das coisas sagradas. Acontece que é o seguinte,
As terapias se tornaram o ambiente de encontro dessas pessoas. Pessoas que no decorrer dos anos, das décadas, encontraram na terapia, no tratamento psicológico, um meio de aliviar a dor oriunda desses ambientes. Eu conversando com essa minha amiga, eu lembro para ela que eu disse o seguinte, eu falei para ela, minha amiga, o problema não estava dentro da nossa igreja, o problema não estava lá fora, estava dentro da nossa casa. A gente não pode colocar na conta que o legalismo, a ignorância, ela estava lá no púlpito, dentro da congregação. A ignorância, o legalismo, ela estava dentro da nossa casa. Em alguns momentos, nossos pais, eles eram coniventes com o tipo de comportamento que a liderança tinha de cima do púlpito, do tratamento com as pessoas, do forma de se relacionar com as pessoas e em como interpretavam, transmitiam e empregavam o evangelho. Acontece que em nome da denominação, em nome das estruturas denominacionais, não importava o que faziam com os nossos filhos. Havia uma justificativa teológica, cristã, bíblica para nós recebermos e amortecermos tudo quanto era vindo do púlpito, da liderança, da denominação, enfim. Acontece que em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus ele barra os discípulos quando eles querem impedir que as crianças se aproximem deles. O Evangelho ele tem uma dimensão tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, e a simplicidade do Evangelho ela é tão profunda que ela é capaz de alcançar a mente de uma criança e fazer a morada. E aí a criança ela se torna então o modelo ideal de todos aqueles que querem se aproximar do reino de Deus. E assim, e de quem é o reino de Deus? É de todos aqueles que se tornam como uma criança, simples, sensíveis, de coração aberto, crendo ao máximo no que ouve, no que é falado. E assim, eu me pergunto, por exemplo, hoje, que ambiente é esse que fazem as crianças desejar a morte? Que ambiente é esse? Que mensagem é essa? Que teologia é essa que me fez desejar a morte? Que ambiente é esse que faz com que as pessoas desejam nunca mais voltar? Inclusive, algumas nunca mais voltaram. Acontece que quando eu olho para o texto de Mateus, versículo 14, e eu vejo um monte de criança seguindo Jesus, um monte de criança acompanhando Jesus, eu fiquei me perguntando, quem foi que levou essas crianças lá? Quem levou as crianças até Jesus foram seus pais. Hoje eu sou pai. E como eu falei para vocês, eu fiz promessa de um dia nunca levar meus filhos a esse tipo de ambiente. Há uma necessidade de selecionar, sim, o discurso que seu filho ouve, a teologia que seu filho aprende, o ambiente que ele convive. Porque às vezes nós estamos levando nossos filhos a um ambiente que não está sendo intermediários a Cristo. Os pais dessas crianças conduziam elas a Cristo. Nós estamos conduzindo os nossos filhos a quem? Fica aí essa indagação, essa pergunta. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe.